dentro de um avião na hora do Paulo Figueiredo Show. Então, na terça-feira, nós falamos dessa operação da Polícia Federal, que criou aquela loucura de uma ideia de que existia um plano maligno em curso para matar o Alexandre e o Lula e companhia. Eu demonstrei aqui algumas inconsistências da história. Era coisa digna de um filme do Tom Cruise, ou melhor, era digna de um filme dos Trapalhões. E o David Agape, que já teve várias vezes aqui no nosso canal, fez uma reportagem muito boa sobre este assunto. Ele disse assim: Kids pretos e golpe. PF usa especulações para acusar plano contra Moraes. E aí ele cita várias fragilidades dessa investigação, eu recomendo muito a leitura, e principalmente o fato de que, no final das contas, a Polícia Federal não tem certeza de absolutamente nada. E fez várias afirmações precipitadas e a história já começou a ruir. O ponto mais interessante que eu vi na reportagem do Agape, e que eu queria trazer aqui para vocês, é sobre a história do tal do deslocamento do Gana, né? O Gana, que é o codinome da pessoa do FE, que a gente acha que é FE, né? A PF acha que é um FE melhor, mas seria a pessoa que teria estado, segundo a Polícia Federal, na quadra da residência do Alexandre de Moraes, na Asa Sul de Brasília. E aí, o que a Polícia Federal afirmou? Ela diz o seguinte: o lançamento dos pontos no site Google Maps demonstra que uma pessoa que quisesse realizar uma caminhada do bloco K da SQS 312 e que escolhesse caminhar pela Avenida W3 Sul, linha reta, a maior parte do percurso, até o ponto de táxi da quadra 307, entre a quadra 306 e 307, próximo ao supermercado Compé, percorreria a distância de 2,1 km e levaria cerca de 30 minutos para chegar ao destino. Interessante que eu acho que, de certa forma, eles acabam dando uma pista aí de onde mora o Alexandre de Moraes, que eu não acho que seja uma coisa muito boa para a segurança do ministro. Mas, de qualquer forma, e pelo amor de Deus, vale sempre a ressalva que tem sempre os doidinhos que se explodem lá, os bestões, como diz a Janja. Pelo amor de Deus, ninguém faz nenhuma maluquice. Mas eu vou repetir o que a Polícia Federal disse aqui. A base que eles usaram para falar que o tal do Gana estava próximo à residência funcional do Alexandre é que foi apurado que da casa do Alexandre até o ponto de táxi onde o Gana estaria, levando em consideração o deslocamento pela Avenida W3 Sul, o percurso seria de 2,1 km e levaria cerca de 30 minutos caminhando. Porém, contudo, todavia, entretanto, o David Agape fez essa simulação e ela está aqui no Google Maps. O David Agape fez essa simulação. Olha, e repara que tem mentira, né? Porque segundo o Google Maps, que foi o aplicativo utilizado para que eles fizessem essa afirmação sobre o Gana, do bloco K da quadra 312 Sul até o supermercado Compé, onde fica o ponto de táxi, pela via W3, que é como cita a Polícia Federal, o deslocamento tem uma distância total de 2,6 km. Então são 37 minutos de caminhada. A Polícia Federal dá 2,1 e 30 minutos. E o Google dá 2,6 e 37. Então, informação em inquérito policial, ela tem que ser precisa. Principalmente, mas por que houve essa puxadinha para baixo? Para dar algum tipo de verossimilhança. Então, mas é falso. É a Polícia Federal mentindo dentro do inquérito. E eu digo mais, isso é de uma seriedade gravíssima, porque o único motivo pelo qual o Gana não está preso é porque a Polícia Federal sequer sabe quem é o Gana. Senão a gente ia ter mais uma informação mentirosa, fabricada pela Polícia Federal do Alexandre, para perseguir os opositores, prendendo alguém, como foi o caso do Felipe Martins. Isso passou meio... As pessoas fingem que é tudo normal. Se não fosse a reportagem do Aga, que é um dos poucos caras que fazem verdadeiro jornalismo, ninguém teria visto. Então, vejam você, é uma investigação sem pé nem cabeça, a ponto de ter virado meme na internet. Essa história do Gana é impressionante. Vejam que loucura. Não é possível. Não é possível que nem a vaca da Globo News, não é possível que ela não faça o questionamento de que o Gana seria o encarregado de ir até a casa do Alexandre e prendê-lo e estava sozinho. Os diálogos mostram que o Gana estava sozinho. Como é que ele ia desempenhar o papel mais importante da missão? Prender o Alexandre sem nenhum tipo de apoio. O cara não tinha transporte, ele estava me esperando chegar de táxi. Então, o cara tinha que ser realmente, era o Chuck Norris, esse Gana, ele realmente, olha, Polícia Federal, suspeita de quem eu acho que pode ser o Gana, já que ele ia sozinho. O Alexandre anda com, eu ouvi dizer, pelo menos 6 seguranças, já ouvi o número de 8, já ouvi o número de 10. Carros blindados dentro de uma residência, região movimentada, nobre de Brasília, e aí, identidades possíveis para ele. Ele pode ser o cara ele pode ser o Rambo, ele pode ser o Chuck Norris, ele pode ser o Jack Bauer, lembra daquela série 24 horas, talvez fosse possível. Jason Bourne, então, eu acho que tem que entrar na lista dos suspeitos. Ele pode ser, vocês digam aí no site, quem que vocês acham que pode ser esse cara? Pode ser aquele cara do The Equalizer, né? Pode ser que é o personagem do
Denzel Washington. Pode ser o cara aquele que sequestra uma filha dele, eu esqueci o nome desse filme, que ele também é sinistro. Pode ser qualquer um desses caras, cara. Então vocês não sabiam que a gente tinha uma destas pessoas. O cara ia chegar lá, né? Então o cara ia chegar sozinho, prender uma autoridade, ou matar uma autoridade de altíssimo nível, em um local protegido pela Polícia Federal e pela Polícia Militar. Não tinha nenhum apoio logístico e nenhum apoio de extração. O cara pegou um táxi e ficou esperando a carona. Não achou um táxi e ficou esperando a carona. Então, qual era o plano do cara? Prender o Alexandre e colocar ele em um táxi até o local combinado com os outros envolvidos? Pelo amor de Deus, não é possível que façam jornalismo e não façam essas perguntas. E pior, muita gente, porque a gente vê a reportagem chegando e não bota o cérebro para funcionar. Porque de onde parte a conclusão da PF para dizer que foi isso? Eles conectam esta ação com um outro documento achado na casa de um outro militar, que em tese não tem nada a ver com esse. Não sei se vocês sabem, mas tem muitos militares. E tudo isso para dizer que essa era a intenção daqueles caras lá, naquele diálogo, que a gente não sabe o que estavam fazendo. Eu vou dizer para vocês, pelos diálogos, me parece razoável achar que eles estavam monitorando o Alexandre. É razoável achar, né? Tem a história de, em fase de inquérito, né? Não vale o indúbio pro réu, vale o indúbio pro societar. Tá bom. É razoável achar que eles estavam monitorando o Alexandre. Mas nem para essa conclusão a Polícia Federal tem evidência suficiente. E é isso que esse Google Maps mostra. Agora, o mais impressionante é que quem julga tudo isso... o pessoal está dizendo aqui que pode ser o Ethan Hunt, Tom Cruise, é o cara do Missão Impossível, né? Pode ser o Mr. Bean, pode ser o Chapolin Colorado, pode ser o cara... Tá aqui, ó. É o Malva, da minissérie Fargo. Pode ser o Clint Eastwood. Pode ser pode ser o Baba Yaga. Eu acho que esse é um grande suspeito. É o personagem do... Como é o nome dele, meu Deus? Esse filme é excelente. John Wick. Pode ser o John Wick, o pessoal tá dizendo aqui. Olha, mas... Vocês... Eu não tenho, pessoal. Batman, pode ser o Batman, pode ser MacGyver, Neo do Matrix. Pode ser muita gente. Vocês são maravilhosos. Vocês são... Jiraiya, Ninja Jiraiya também é uma possibilidade, sempre é uma possibilidade. Olha aqui, alguém aqui eu perdi. Alguém fala aqui, ó, o Raul falou que para ir de táxi talvez seja Angélica, né? Vou de táxi, cê sabe, tava morrendo de saudade. Charles Bronson, Steven Seagal também, James Bond, vários suspeitos para quem é o Gana. Obrigado aí pela participação de vocês no chat. O mais bizarro, e isso é uma coisa que talvez seja a maior fragilidade, esse é um processo repleto de fragilidades e nulidades. Eu acho até bom que assim seja, sabe? Porque... num certo sentido, existe a questão do Tribunal da Opinião Pública. E no Tribunal da Opinião Pública, esse inquérito da Polícia Federal veio tão ridículo que, mesmo com toda o Globo News, né, o Joaquim Teixeira fez até a programação da grade da Globo, é tudo sobre golpe o dia inteiro. Mesmo assim, a minha impressão, e vocês me digam se concordam comigo no chat ou não, a minha impressão é que não colou, é que pegou muito mal. Eu digo que pegou muito mal porque a boa parte da sociedade percebeu o quanto as alegações são ridículas, e a gente vai falar sobre elas mais, mas uma outra parte, que eu diria que é uma parte ali do Beautiful People, eles perceberam que essa nulidade do Alexandre ser a vítima do caso e ao mesmo tempo o julgador e o investigador, porque ele de fato conduz a investigação lá com a Polícia Federal respondendo a ele, isso é uma nulidade insolúvel para esse processo. Significa que mais cedo ou mais tarde esse processo vai ser anulado. Inclusive o ex-ministro Marco Aurélio Mello, ele já disse isso que eu venho dizendo em todos os programas, né? Ele disse à CNN, Moraes não deveria julgar porque é vítima. Diz o ex-ministro do STF, outro golpista da pior espécie, do Marco Aurélio Mello. É óbvio que é inadmissível que o Alexandre seja julgador e vítima ao mesmo tempo. E virou protocolo isso na Polícia Federal, etc. O Felipe Martins passou meses preso com base em uma mentira, e para o diretor-geral da Polícia Federal tá tudo certo. E eu falo isso, vocês todos são cúmplices, todos vocês. E vão pagar por isso que vocês estão fazendo. Esses processos serão anulados e as pessoas serão responsabilizadas. Eu não sei até que nível e eu não sei qual grau de responsabilização. No que depender de mim, até o nível mais baixo possível, até o nível mais alto de responsabilização. Mas eu não sei. Me parece altamente improvável, e eu acho até infantil achar
que sem o apoio da opinião pública, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, vendo que perdeu o suporte do Deep State americano, que quem foi quem criou essa bagunça toda, achar que vai conseguir na base da porrada. Vai querer fazer o quê? Vai transformar o Brasil na Venezuela? Vai botar os milicos do General Tomás para prender todo mundo, igual o Maduro está tendo que fazer? Sendo que nem o Maduro, coitado, tá vendo se vai... Coitado, obviamente uma figura de linguagem aqui de deboche, né? Mas nem o Maduro sabe se vai continuar no poder. O Mundo Gonzalez está dizendo que assume em janeiro, e tem gente dizendo mesmo que o Maduro vai acabar fugindo. Não tem como, é insustentável. É insustentável. Mesmo que você tenha o comandante do exército agindo basicamente como um agente de repressão, que não manda mais na própria tropa. O comandante do exército fica mandando recadinho. Dizem, eu vou dizer aqui para vocês, dizem, e eu não vou citar minhas fontes aqui, eles são desesperados, perguntam para em todas as entrevistas, nos inquéritos, toda vez que alguém é chamado lá para ser interrogado, né, todos os interrogatórios, eles perguntam sobre mim, perguntam quem eram as minhas fontes. Hoje no inquérito vocês vão ver, provavelmente, algumas das conversas que eu tinha, não sei quais que eles têm, não sei quantas fontes minhas serão expostas, vamos ver. Mais tarde, aí depois vocês estiverem assistindo o Paulo Freire do Show mais tarde, vão saber. Eram tantas, eu não sei quantos que eles pegaram, né? Mas dizem que quem mandou, especificamente, quem estava mais desesperado para incluir meu nome nesse inquérito eram os milicos. Em especial, o comandante do Exército. O comandante do Exército, e eu tenho algumas... Trema, comandante, eu tenho algumas revelações sobre o seu posicionamento em portas fechadas que eu devo dar ao longo dos próximos meses. Eu estou falando do general Frajola, ou general Tomás, que é o atual comandante do Exército do Lula, escolhido pelo Alexandre de Moraes. Aquele que eu disse lá atrás, quando eu dei o nome dos melancias, que seria o comandante do Exército. Então esse está passando vergonha. Vejam essa notícia. Notícia do Jornal da Cidade. Pela primeira vez na história, um comandante do Exército é proibido de visitar os seus comandados. Humilhação, pouco é bobagem. É isso mesmo que vocês estão lendo. O Frajola foi impedido de visitar os seus comandados. Isso é algo inédito nas Forças Armadas. Esse é o tamanho da humilhação do Alexandre. Porque sim, foi o Alexandre que proibiu. O Alexandre, o juiz de todas as causas, o ofício, eu vou, para não dizerem que eu estou sendo... que eu estou me baseando em reportagem de jornal, eis o que diz o ofício do Alexandre ao comandante do Exército. Senhor comandante, foi proferida a decisão nos autos sigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos. Determino, em razão da proibição constante da decisão proferida em bababá, que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por este relator, ou seja, o Alexandre, exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde os presos se encontram recolhidos. Parabéns, Tomás. Parabéns. Tomás Frajola, porque general é um título que você não merece. O quê? Você achou que com esse inquéritozinho, com essa bosta, você achou que você ia conseguir me intimidar? Já falei, não sou borrabotas que nem você. Sobrenome Figueiredo. Olha em volta e pergunta o que isso significa. Não é sobrenome Frajola. Figueiredo. Pergunta para sua tropa, quem é mais respeitado? Se é você ou sou eu? Você pergunta o seguinte, se o Alexandre de Moraes pode determinar quem você pode ou não, Tomás, ver em um batalhão comandado por um militar que está sob o seu comando, quem comanda o Exército? Você? Ou o cara que com ofício fala o que você pode ou não fazer em um batalhão do Exército? Eu não vou nem entrar na questão das prisões que não foram em flagrante, que não foram... Não vou nem entrar na questão da justiça militar. Se você não pode visitar o seu comandado dentro de um batalhão, você não é o comandante é o Alexandre, porra. E é evidente que você, Tomás, covarde que é, vai colocar o rabinho entre as pernas e vai obedecer ao seu mestre, que foi quem te colocou lá, o Alexandre. O verdadeiro comandante que tem esse pincherzinho na coleira. Se você achou que ia me intimidar com isso, e censurou minhas redes sociais, eu abro outra, eu faço sinal de fumaça. Você não entendeu ainda? Eu tô com mais de 15 mil pessoas, 16 mil pessoas me assistindo agora em 8 canais. Bloqueei os 8, eu abro mais 8. Eu tô com mais audiência que a CNN na internet, mais audiência que a Globo News na internet, mesmo com todas as suas censuras. Eu sou inevitável. E eu vou vencer. E eu vou vencer a você e a todos os vagabundos dessa ditadura, que não, vou repetir, não vão me intimidar nem um segundo. E eu vou explicar ao longo do programa de hoje por quê.
E a gente está vendo toda essa situação, dessa investigação atrapalhada, dessas prisões sem base, do relatório que não diz nada, cheio dos possivelmente. Trabalho porco da Polícia Federal, aliás, porco. Um policial federal que bota o nome dele num troço desse, não é nem pelo fato de ser capaz, é por ser incompetente. Porco. E por que é tudo feito da forma mais rápida possível? E com um objetivo óbvio, um objetivo evidente, é prender o Bolsonaro. E é por isso que a gente está tendo notícias desse tipo. Veja essa matéria que está no Paulo Figueiredo Show. A matéria que dominou a internet nos últimos tempos. E é importante, e é por isso que eu, como testemunha de quem viveu a história, eu acho que isso tudo precisa ser contextualizado. A gente não pode olhar as coisas com o olho de hoje. A gente precisa olhar as coisas com os olhos de 2022. Quem tem idade o suficiente para lembrar de 2022. E todo mundo que tem idade o suficiente, que tem mais de 2 anos de idade, lembra que aquela eleição foi uma palhaçada. E o maior culpado disso, obviamente, é quem é o Alexandre de Moraes, que fez uma condução de merda na eleição. Não foi uma eleição nem justa, nem transparente. Claro que ele não é o único. Todo o STF agiu contra o voto impresso, sobretudo Barroso. Tem a questão do inquérito de 2018, ao qual o Bolsonaro se referiu ontem na entrevista dele. Tem a censura por parte de vários agentes do TSE e por aí vai. Ou todo mundo esqueceu? Use a sua criatividade. A perseguição política. Ou todo mundo esqueceu do que o Talhaferro dialogava com os juízes lá do gabinete do Alexandre? Não, claro que ninguém esqueceu. Eu sei que tem, inclusive, mais coisa pronta. Vamos ver se essas coisas vêm por aí, se a Folha vai ter. Folha, é porque eu não estou querendo explodir essa história ainda. Mas ela vai chegar. Estou dando tempo à Folha para tomar a atitude digna que tem que ser tomada. O Glenn eu tenho total confiança. A Folha não. Quem sabe talvez até as próximas fases da Vaza Toga nem saiam na Folha. Vou parar por aqui. Mas no Glenn eu tenho confiança. Um aspecto fundamental é que todo mundo via o que estava acontecendo em 2022. A gente só sabe das coisas em relação ao Talhaferro e as reportagens publicadas pela Vaza Toga, os diálogos, use a sua criatividade. Ah, não tenho Paulo Figueiredo, mas vou conseguir achar alguma coisa. A gente só sabe dessa. Vou mandar jagunço prender o Alan dos Santos. A gente só sabe dessas coisas hoje. Mas todo mundo já sentiu o que estava acontecendo. Todo mundo, exceto isso que se chama de grande mídia, eu gosto de chamar de velha mídia, que não dava voz ao povo. E a prova de que o povo estava buscando uma forma de se comunicar e estava sendo calado pela imprensa e pela censura do Alexandre é que a Jovem Pan, mesmo debaixo de intensa censura, liderava a audiência, uma emissora pequena, com menos de 1 ano de idade na época, com uma estrutura muito limitada e que batia todos os dias a Globo News e a CNN. Eu não me canso de dizer, o programa político mais assistido do Brasil, e não era só no meu tempo, não, mérito aqui para as pessoas que vieram antes de mim, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o Fiuza, era o Pingo nos Is. No tempo que eu estava lá, a gente tinha mais audiência do que a soma da CNN Brasil com a Globo News. Tinha dias que você pegava todos os outros, CNN Brasil, Globo News, Record News, SBT News, somava e a gente tinha o dobro da soma. Isso era o povo querendo se comunicar. E o que vinha da imprensa? Porrada no povo. Repressão, 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 repressão. Alexandre, crava, censura. Aí, as pesquisas que mostram de 61% dos brasileiros com medo de se expressar na internet. Todo mundo tinha a certeza de que o processo eleitoral tinha sido conduzido com parcialidade. E, no mínimo, uma suspeita razoável de que o resultado tinha sido manipulado. E essa dúvida razoável nunca foi esclarecida. E é sim razoável todos nós termos dúvida e levantarmos dúvida sobre qualquer serviço público prestado. Vocês, servidores, são os nossos empregados, funcionários, servidores. Vocês servem a nós. Não importa se você está de toga ou não. Então, quando você presta um serviço e conduz uma atividade pública, eu tenho o direito de colocar dúvidas sobre a sua atuação e você tem a obrigação de me responder. Não existe isso. Um servidor público é questionado e ele censura aquele que os questionam. E eu já citei a frase do Jeff Bezos, né, o globalista dono da Amazon, no editorial, no Washington Post, que diz que as urnas eletrônicas não só têm que ser confiáveis, mas devem parecer confiáveis. Olha, isso é papo de golpista?
Então todo mundo olhou essa situação que todo mundo sabia o que estava acontecendo, não sabia a profundidade. Essa a gente sabe hoje, depois das ordens ilegais do Alexandre divulgadas nos Twitter Files, depois da Vaza Toga, a gente sabe um pouco da profundidade, mas já sabia que estava errado. E todo mundo buscava uma solução. Vocês acham que não? E o que os diálogos mostram são pessoas buscando soluções. Soluções a um judiciário que deu um golpe e usurpou a autoridade dos demais poderes. E eu vou falar isso, você pode me botar debaixo de tortura, se eu não falar, as pedras vão falar, porque é a verdade. Vocês deram um golpe. E houve uma crise entre poderes. E o que a Constituição brasileira diz no artigo 142? Olha, que quem garante os poderes constitucionais que estavam sendo usurpados são as Forças Armadas. As Forças Armadas que tinham, por sua vez, tentado avaliar qual era a segurança das urnas e foram impedidas. O relatório das Forças Armadas disse que eles não conseguiram fazer o trabalho e não tiveram acesso para conseguir fazer o trabalho. E ainda assim, enxergaram as vulnerabilidades e deram sugestões para o Alexandre. Que, igual um maluco esquizofrênico, virou e falou assim: obrigado por não dizer que não houve fraude. Aí, os três comandantes das forças, os comandantes das três forças, reforçaram que não tinham dito que não tinha havido fraude, reafirmaram as vulnerabilidades e fizeram um pedido de urgência para que o Alexandre reavaliasse. Os três comandantes de cada uma das forças. Isso era golpe? Ora, o Batista, da Aeronáutica, era golpista? O Freire Gomes, do Exército, era golpista? Os dois assinaram a carta. E por que não estão em inquérito? Por que não estão no inquérito? Por que o Almirante Garnier foi o único dos três que foi incluído? Ora, eu vou dizer para vocês, para as quase 19 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, era consenso, eu estou afirmando, que era consenso no alto comando do Exército, que a condução da eleição tinha sido feita de forma cagada. Alexandre, pergunta para o Tomás se não é verdade. A discussão, e eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes, a discussão, e ela existia, era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez das eleições de 2022. Essa que a esquerda aplaude, dizendo que você salvou a democracia, claro, porque eles ganharam, porque você deu poder a quem eles queriam. E eu dei o nome dos generais que defendiam que nada deveria ser feito. Entre eles, esse bosta que hoje comanda o Exército. E aí entra o segredo de toda essa discussão. Porque o segredo de toda essa discussão está nos truques semânticos. E, pô, vocês me desculpem. De linguagem, vocês têm que comer muito feijão com arroz para poder chegar no meu nível. Vocês me desculpem, eu não tenho nenhuma arrogância nisso, mas eu vivo disso. Então, quando eu vejo uma palavra ser ressignificada e martelada incessantemente na cabeça do público, eu sei o que está acontecendo. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer? Que, ao questionar um serviço público, ou as urnas eletrônicas, a segurança, isso passa a ser, em vez de questionamento de um serviço público, como eu disse, que é o que é, isso passa a ser criado um chavão que não tem significado por si próprio, mas ele soa criminoso, embora não tenha respaldo no Código Penal. Então, em vez de questionar serviço público do TSE, a expressão é substituída por espalhar narrativas falsas. Criticar agente público, a palavra crítica é simplesmente substituída por ataques. Que caralho de ataques? Em primeiro lugar, que bosta de general é esse que não consegue ouvir uma... Ai, palavras machucam. Ai, meu Deus! Isso me lembra um outro general do Exército, esse eu respeito, mas que fez uma notinha, quando eu dei o nome do general, dizendo que os militares precisavam de paz para tomar as suas decisões. Eu falava, porra, mas militar que só consegue tomar decisão em tempos de paz? Tem alguma coisa errada. Discutir mecanismo legal de resposta ao abuso de poder, eles se ressignificam como golpe de Estado. Narrativas golpistas. É tudo jargão, chavão. É simples. Toda vez que você lê espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca. Cadê aquela caneta desesquerdizadora que tinha? Espalhar narrativas falsas, você bota assim, risca vermelho e bota assim, questionar o serviço público do TSE. Ataques a instituições ou ataques a agentes públicos, você bota assim, críticas a servidores públicos. Quando você lê golpe, você risca e bota assim, busca de alternativas ao abuso de poder.
E a prova do que eu estou falando são esses alvos divulgados pelo Fantástico. Porque é um tiro no pé a divulgação desses áudios. Eles mostram a postura de um Bolsonaro que não apoiavam pedidos que vinham, por exemplo, desse general Mário Fernandes. E outros. Mesmo que esses pedidos não fossem legais ou ilegais, Bolsonaro simplesmente não atendeu. Então o que estão criminalizando? A discussão do que fazer. Então se tem um problema, você está sendo sequestrado, e você pode sequer discutir o que fazer. E aí os caras usam uma mudança semântica, esse truque semântico, para te convencer que teve um crime. E claro que houve uma série, como eu sempre disse, eu reportei isso no ar. É só você olhar, todos os pingos nos is estão lá, no histórico. Claro que houve uma série de discussões com o alto comando. Dentro do alto comando, fora do alto comando, pelo presidente Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. E você tem dois grandes problemas nessas discussões, e tinha dois grandes problemas nessa discussão. O primeiro deles é que não há uma definição clara do que podia ser feito. E eu chamava a atenção disso no ar, eu tive várias discussões com o Gerson, convoca o Conselho da República, ou não, ou faz não sei o quê. A Constituição, ela diz o seguinte, que as Forças Armadas garantem a lei e a ordem dos poderes constitucionais, mas ela não explica os mecanismos para essa garantia. Não explicam como que você implementa essa garantia. Porque esse troço é algo que acompanha o texto constitucional desde a primeira Constituição que o Brasil teve. Não é uma coisa da Constituição de 88, está lá desde a primeira Constituição da República. Só saiu durante o governo Vargas. Só que apesar de estar desde então, nunca foi utilizado. Então você não tem precedente legal. Bom, quando você não tem precedente, e eu tenho uma tese sobre isso, porque se chega a esse caso, você já houve uma ruptura institucional, um dia a gente pode falar sobre isso, mas não tendo precedente, o que você faz? Você precisa de grandes juristas para discutir o que pode ser feito dentro da lei. Porque fora da lei você não precisa de jurista. Ora, o Ives Gandra Martins, ninguém pode questionar a capacidade do doutor Ives Gandra. Ele escreveu um artigo onde ele dá a seguinte interpretação do artigo 142 da Constituição. Vou ler aqui o que diz o doutor Ives Gandra Martins, não é o Paulo Figueiredo. Quem sou eu? Mas ele diz o seguinte: cabe às Forças Armadas assegurarem a lei e a ordem sempre que, por iniciativa de qualquer poder constituídos, ou seja, por iniciativa dos poderes executivo, legislativo e judiciário, forem chamados a intervir. Nesse caso, as Forças Armadas são convocadas para garantir a lei e a ordem, não para rompê-las, já que o risco de ruptura provém da ação de pessoas ou entidades preocupadas em desestabilizar o Estado. É interessante notar que o título que cuida dos três poderes é denominado Organização dos Poderes, mas na Carta da República o título que cuida das Forças Armadas é denominado da Defesa do Estado e das instituições democráticas. Vale dizer que se os poderes deixarem de ser harmônicos e independentes e colocarem em risco a democracia com invasão, presta atenção aqui, com invasões de competência uns dos outros, para sustar tais invasões, um dos poderes atingidos pode solicitar a intervenção apenas para sustar a invasão e para mais nada. Diz o doutor Ives Gandra Martins. Mas o problema é que essa discussão ela passou a ser criminalizada pelo Alexandre. Crime de discussão do que fazer. É óbvio que isso é criminalização de pensamento. Criminalização da mera discussão do que fazer dentro da lei. E é por isso que é tão importante quando a gente fala de intercrimes, quando a gente fala que a lei não pune cogitação, nem planejamento, e só pune ação. E eu vi e essas coisas me deixam enervado. Uma doutora na CNN Brasil dizendo não, no caso da abolição do Estado de Direito, a lei pune a tentativa. Eu falo, sim, doutora, mas ainda assim não pune cogitação nem planejamento. Tentativa significa que você entrou na fase de execução. E qual foi a ação de execução aqui, meu Deus? Isso porque o que me traz é o segundo problema, que é o fato de que, desculpem, mas o presidente Bolsonaro nunca se cercou destes grandes juristas. Lembram daquele pedido que ele fez? Ele fez um pedido de impeachment, apresentou um pedido de impeachment ao Alexandre, acho que em 2021 ou 2020, acho que 2021. Depois vieram me falar que aquele pedido, juro, parecia ter sido feito, eu não sei, eu vou ofender aqui o advogado que fez, mas é só profissionalmente, acho que é uma pessoa bem intencionada. Mas assim, era uma coisa de menino do quarto período de direito. E aí me disseram que o Bolsonaro tinha conhecido o cara dentro de uma motociata. Ser toscão é virtuoso quando é a respeito da simplicidade, de você não ser um cara cheio de pontos, de você ser conectado com o povo. Mas ações sofisticadas exigem mecanismos sofisticados, pessoas de conhecimento sofisticado.
pensamento sofisticado. Então, porra, doutor Ives Gandra, advogado da motociata. Quais eram as credenciais? Contrasta isso com o pedido do impeachment da Dilma. Porra, Miguel Reale Júnior, Janaína Pascoal, etc. Até como era, o Zé Eduardo Cardoso, que era o AGU da Dilma, evocou o grande jurista, o doutor Tomás Turbando. Vocês lembram disso na CPI? Grande doutor Tomás Turbando. O primeiro AGU do Bolsonaro, o Levi, foi ser, eu não sei se ainda é, mas era até o Alexandre sair do TSE, o braço direito do Alexandre. Consta como autor da tese do Alexandre na USP. Foi escrito no computador do Zé Levi. Não sei se pelo Zé Levi, mas no computador dele. O outro é esse, terrivelmente terrível, que ele colocou no STF. Que está vendo tudo isso de camarote, não está fazendo nada.